Fala, minha gente, estamos de volta, mais um Projeto EBD. Hoje o resumo da lição 8, a unidade do corpo de Cristo. Muito bem, mais uma vez, né? Para quem não conhece, talvez você seja novo, meu nome é Marcelo, sou professor de Escola Bíblica da Assembleia de Deus, estou aqui com minha esposa Deila Lopes, também professora da Escola Bíblica. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje iremos falar sobre a lição 8, a unidade do corpo de Cristo. Muito bem, antes de a gente entrar na lição, né, como de costume, lembrar, se você está assistindo no canal da igreja, da Assembleia de Deus, o link do Instagram está na descrição para você ver a agenda, poder fazer uma visita, em especial a Escola Bíblica, né, domingo 8 horas da manhã. Né? Se você é da igreja, né, aluno ou professor, você pode usar esse vídeo como evangelístico para fazer um convite para alguém participar, ou mesmo alguém que tenha curiosidade sobre os temas, você pode enviar. Certamente Deus tem uma bênção para todos nós. Tá? Fica aqui o nosso muito obrigado, nosso pastor presidente, pastor Clóvis Afonso da Costa Júnior, hoje eu não esqueci, a pastora Jaqueline, sua esposa. Então fica o nosso muito obrigado pelo apoio, pelo espaço aqui no canal da igreja. Tá? Lembrando também que esse vídeo está no nosso canal pessoal. Tá? No nosso canal pessoal você tem o link dos nossos blogs, todo o nosso trabalho, livros que a gente indica, enfim, tá tudo lá. No canal da igreja tem o nosso Instagram, caso queiram entrar em contato conosco, ok? Dito isso tudo, vamos para a lição? Vamos lá. Vamos lá. A unidade do corpo de Cristo, né, é o tema da nossa lição de hoje, como eu disse. E o nosso textual encontra-se em Romanos, capítulo 2, versículo 5. Assim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. A verdade aplicada, a unidade do corpo de Cristo é um dom de Deus que se tornou possível pela cruz de Cristo e é efetivada pelo Espírito Santo. Muito bem. Continua? Pode continuar com a introdução. Então vamos direto para a introdução. Na segunda parte da Epístola de Efésios, Paulo expõe, ou na Epístola aos Efésios, né, a lição de Efésios, mas pode ser melhor, né, aos Efésios. Paulo expõe como cada membro tem que tem que ser para que a igreja cumpra sua parte no plano e no propósito de Deus. Ou seja, até no primeiro capítulo, no primeiro tópico, ele já vai começar falando sobre isso. Olha, nos 3 primeiros capítulos, Paulo vem fazendo uma exposição doutrinária, fala do seu chamado, no capítulo 3, e a partir do capítulo 4, ou seja, na segunda parte, lembrando que a Epístola aos Efésios são 6 capítulos, na segunda parte, segundo o comentarista, ele vai tratar de uma questão mais prática, né? Ou seja, como viver participando da igreja para que o propósito de Deus se cumpra, ok? Então, o primeiro ponto, andando de acordo com uma vocação. Quer seguir o ponto 1? Vamos lá. 1.1 fala o seguinte: rogo-vos, é o apelo de Paulo para que os cristãos que já possuem um determinado nível de vida com Deus se aproximem cada vez mais de Cristo. Né? Então ele vem dizer que os cristãos eles devem seguir a vocação para a qual eles foram chamados, né? Que nós, como servos de Deus, nós devemos ser exemplos, né? Exemplos de Cristo. Nós precisamos ser dedicados, precisamos ser mensageiros eficazes. Que ele fala ainda o seguinte, que nós precisamos viver em conformidade, né? Que nós precisamos tomar forma com aquele a quem pertencemos e servimos, buscando agradá-lo em tudo, né? Paulo mesmo que fala, né, que não vos conformeis com este mundo. Então nós não devemos tomar a forma do mundo, nós devemos tomar a forma de Cristo. E devemos ser exemplos, sim. Muitas vezes nós ouvimos falar, né, ou a gente mesmo talvez até falou, que a gente não quer ser exemplo para ninguém, né? Ah, não precisa olhar para mim não, olha para Cristo. Mas nós, como igreja, devemos ser exemplos de servos fiéis, né? Então ele está falando aqui, ele roga, né? Mais que um pedido, ele roga a igreja para que permaneça na vocação que foi chamada e que seja exemplo, né? E que continue sendo mensageiro
da mensagem do Senhor. Esse rogar, né? Quando você fala assim, pelo amor de Deus, meu filho. Né? Se você serve a Deus, se você realmente tem um encontro com Deus, você precisa buscar viver como Ele. Né? Porque, na verdade, o que a graça faz é isso, né? Deus opera em nós e fala, poxa, eu não quero mais ser como eu sou, como eu penso que tem que ser, eu quero ser como Cristo. Só um comentário que eu queria fazer aqui é o seguinte, é interessante que ele fala assim, ó, de acordo com a vocação que foram chamados. O próprio Paulo usa o termo também, vocação, no singular. Por quê? Não existem vários chamados. O meu chamado. Não, o chamado para a salvação não só, existe um chamado, que é para a salvação em Cristo Jesus. Para viver a fé. É uma única vocação. Porque eu sou chamado para isso. Isso aí são talentos, isso aí são dons, são capacitações que o Senhor dá. Dons naturais, talentos, enfim, isso é outra história. Tá? O chamado para a salvação é para todos que são salvos. Todos que são alcançados têm um único chamado, para a salvação. Esse chamado é universal. Assim como a ordem de Jesus, ide e pregar o evangelho também para todo mundo. Tá? Então nós pregamos o evangelho na internet, na escola, no trabalho, de todas as maneiras. Ok? Tá bom? Então é um chamado só para a salvação e para viver conforme a Bíblia nos orienta. Amém? Pode seguir. 1.2. Andando de acordo com a vocação. Né? O comentarista dá um exemplo aqui de sociedade ou fraternidade. A partir do momento que nós passamos a fazer parte de uma determinada sociedade, uma fraternidade, um grupo que seja, nós temos a tendência em acompanhar os costumes daquelas pessoas, né, que estamos convivendo. E o servo de Deus não é diferente, né? Passa a cumprir determinadas obrigações, nós como cristãos e servos de Cristo, nós também devemos procurar seguir, né, o exemplo do Senhor, seguir as obrigações, as determinações que estão ali expostas na palavra, porque aí nós vamos saber qual que é realmente a nossa vocação e vamos andar de acordo com ela. O comentarista fala ainda que qual seria essa vocação da igreja, né? Tornar visível Cristo invisível que habita em nós. E como? Através de uma vida de transformação e testemunho, né? Que através do nosso testemunho e a transformação realizada através da obra redentora de Cristo e através do conhecimento da palavra, nós vamos dar testemunho de Cristo aqui na Terra. Um parêntese rápido, porque é importante a gente frisar, por mais que o comentarista tenha dado esses exemplos, a gente precisa entender o seguinte, igreja não é instituição. Eu até acredito que o Bispo Abner não quis levar para esse lado, não. Sim. Mas às vezes a gente lendo isso aqui, e falando do exemplo que o Bispo deu, né, que é de você entra para uma instituição, para uma empresa, você tem que seguir aqueles costumes, às vezes a pessoa pode, você que está assistindo, pode levar para o lado de eu tenho que seguir os costumes da igreja. De fato, tem, né? Senão não dá para você ficar lá, né? Mas assim, não é isso que Paulo trata aqui, tá? Então viver conforme a igreja é a igreja no sentido povo de Deus, é viver conforme o que a Bíblia manda, ok? Viver conforme o que ele coloca aqui, essa transformação que o Espírito Santo opera em nós, ok? Então aqui Paulo não está tratando de costumes, de formato de culto, de uma instituição, da outra, não é isso. Então a igreja aqui é povo de Deus, são os salvos, aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Então o que o bispo quer dizer é o seguinte, uma vez que você é membro da igreja, foi impactado pela graça, você vive como igreja, você vive como um salvo, como um transformado. Então você não erra. Não, a gente erra, gente. Mas de novo, eu já falei isso aqui. Nós erramos, mas percebemos, sentimos a dor do nosso erro e buscamos em Cristo reparar esse erro, mudar, deixar. Claro que as coisas não acontecem do dia para a noite, mas buscando sempre ser um pouco melhor do que fomos ontem. Né? Ser hoje um pouco melhor do que fomos ontem e nos submeter mais a Cristo, glorificar mais o nome dele. Amém? Pensei também que ele pode, né, tá querendo dizer pra gente que uma vez que você não consegue se encaixar naquele grupo, nós precisamos cada dia mais entender o que o Senhor está falando conosco através da palavra. Para a gente se encaixar ali, né, e crescer juntamente com a igreja. E aqui no mundo, né, na sociedade, como ele disse, a fraternidade e tal, que se a pessoa não se encaixa ali, ela vai sair. E como você disse anteriormente, se a pessoa não entender o que é a salvação, ela, uma hora ou outra ela vai falar, não, isso aqui não é pra mim.
Ela vai sair. Então, eu acredito que, por exemplo, né, não que nós devemos ter essas obrigações, né, conforme a fraternidade e sociedade, mas que nós precisamos realmente entender o propósito do Senhor para nós. Né? Nesse sentido, a igreja ela é um organismo vivo. Né? Então, aquele que de fato não vive a transformação, claro, falando assim, você está lá, uma igreja, igual a nossa igreja, vou puxar a brasa para sardinha. Então, não. Nossa igreja, uma igreja razoavelmente doutrinada, né? Uma igreja que realmente vive a salvação. Não estou falando que é uma igreja perfeita, nenhuma igreja onde, como diz a nossa pastora pregou no último domingo, né? A pastora Jaqueline falou, olha, onde tem gente tem problema. Né? Claro que você tem imperfeições, somos seres humanos. Mas uma igreja que o pastor está preocupado em ensinar, e aí vou fazer propaganda, tô nem não. Né? Igual a nossa igreja. A pessoa que quer abraçar o mundo, uma hora a igreja expurga. A igreja é um organismo vivo. É como você falou, a pessoa não tem ambiente ali. Porque aquele povo quer buscar a Deus. Se ele está ali sem querer realmente abraçar a palavra de Deus, uma hora ele vai sair, uma hora o próprio organismo vai expurgar. É por isso que Paulo compara a igreja a corpo. Né? É um organismo vivo. Né? Então o Espírito Santo vai agindo, vai santificando. E aquelas pessoas que não se identificam com isso, uma hora vai acabar sendo o próprio Espírito Santo. Não digo Espírito Santo, né? O Espírito Santo não faz excepção. Mas a própria pessoa já não vai ter ambiente ela ali. Não vai se sentir bem, vai sair. Vai acabar saindo. É isso mesmo. Onde ele parou? 1.3, né? 1.3. Andando de maneira digna. Aqui eu achei interessante porque ele trabalha exatamente a necessidade que nós temos de andar conforme a palavra de Deus, com o objetivo de ensinar os outros a andarem. Né? Aqui ele trata exatamente do princípio básico do discipulado. Né? A gente acha que discipulado é só um curso pré-batismo. Não é isso. O curso pré-batismo pode fazer parte do discipulado, mas ele não é em si um discipulado. O discipulado é enquanto for necessário. Aliás, eu até gosto de dizer o seguinte, nós somos eternos discípulos e aprendemos uns com os outros. Mas ele coloca aqui o princípio básico. Eu não consigo ensinar aquilo que eu não sei ou não vivo. Né? O pastor Jonas Madureira ele tem uma reflexão interessante. Discipulado é ao mesmo tempo uma prática e uma característica. Como assim? Eu preciso ser discípulo para discipular. Mas eu preciso ser discípulo para ser discipulado para discipular. Discípulo vem de disciplina. Né? Então, discípulo é aquele que vive debaixo da disciplina bíblica. Né? Então, esse princípio é extraordinário. Como que eu vou ensinar o outro a viver de forma que agrada a Deus, da forma bíblica, se eu mesmo não vivo, se eu mesmo não entendo, não compreendo e não pratico? Né? De novo, não é que sejamos perfeitos, mas buscamos praticar a palavra de Deus. Essa é a pegada do salvo. Né? Ele falha, mas ele está tentando acertar. Ok? É importante, né, que o nosso tema fala da unidade, o comentarista fala aqui que compreender, né, a palavra, o ensinamento com todos os santos. Isto é no contexto da coletividade, né? Não buscar só para si, você tem que repassar e aprender junto com os irmãos mesmo. Exato, só para não perder a oportunidade, igual desigrejados aí é antibíblico, tá, gente? Você só é igreja se você está na igreja. Você não é igreja, você é parte da igreja, beleza? Ninguém é igreja sozinho, beleza? Pode seguir. O item 2, virtudes produzidas pelo Espírito, né? O item 2 vai falar aqui sobre o fruto do Espírito. E ele vai dividir em subtópicos. E o apóstolo Paulo destaca que essas virtudes elas são indispensáveis ao nosso chamado. O 2.1 fala o seguinte: mansidão e humildade. A pessoa mansa ela tem que ter o pleno controle dos seus sentimentos, né? A mansidão é a maneira afável e gentil com que tratamos os demais. Então nós, né, as pessoas aí ríspidas, grosseiras, né, não tem essa parte, né, do fruto do Espírito, que seria a mansidão. Então nós como cristãos, servos de Deus, que devemos dar exemplo, como nós já vimos, nós devemos tratar as pessoas, tratar os demais, principalmente os nossos irmãos, né, da melhor maneira possível.
com tranquilidade, com mansidão, porque é isso que manda a palavra. Ele fala também da humildade, que a humildade, ela é, eu vou ler aqui da forma que o comentador falou. Ele fala também que a mansidão ela não é fraqueza. A mansidão é, mas sim o poder do subcontrole, né? Do subcontrole. A pessoa é o poder que ela tem de se controlar. E a humildade é... Jesus era manso e humilde, falando da humildade, mas era poderoso. A humildade pode ser definida como a completa ausência de orgulho. É ter uma estimativa justa de si mesmo, sem orgulho ou arrogância em relação aos irmãos. Ele estima os outros de igual valor e direito diante de Deus, né? Ele se considera igual aos irmãos, ele não se sente superior, né? Na verdade, não é aquela humildade, na verdade é um orgulho. Eu sou tão humilde, né? Eu sou uma pessoa tão humilde. Na verdade, ela está se sentindo, ela está falando que ela é humilde porque ela se sente melhor por ser humilde. Na verdade, não é isso. Ela precisa se sentir, né? Ela precisa ser igual aos irmãos. Só acrescentar um detalhe. A palavra humildade, ela vem do mesmo radical humus, que é o radical da palavra humano. Humildade, então, eu compreendo assim que quando ele fala que é ter uma estimativa justa de si mesmo, ou seja, reconhecer que você é ser humano, né? Então, que orgulho você pode ter? Uma raça caída, limitada, não sabe muita coisa, por mais que você tenha aí seus títulos e tal, você não sabe muita coisa. Você não pode, a própria Bíblia joga isso na cara da gente, você não pode tornar o cabelo branco ou preto, você não pode acrescentar a sua estatura, você não pode fazer nada, né? Você não pode sequer se salvar. Nem vida você tem. Como assim, Marcelo? Não, você não tem vida, sua vida não é sua. O seu corpo não é seu. Você tem vida em si mesmo? Não. Quem te deu vida? Meu pai e minha mãe. Tá, mas se ele não quisesse, se Deus não quisesse, você não nascia. Se Deus não quisesse, nem seu pai e sua mãe nasceriam. Então nenhum ser humano é dono da própria vida. Paulo fala, né? Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Perfeito, né? Não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. A vida, nem a vida é nossa. Então é essa a percepção. Então a humildade na Bíblia está ligada à percepção do que a Bíblia diz que somos. Tá? E a partir dessa humildade você consegue ter a mansidão, que é o poder de se controlar. É o poder de controlar os seus intentos, a sua arrogância, né? Porque infelizmente a nossa queda impede que nós vejamos quem realmente somos. Nós somos tão ruins que nós não vemos a nossa própria ruindade. Esse é o ponto. Entendeu? A gente é tão pecador que a gente não enxerga o nosso próprio pecado. É isso que é a regeneração, gente. Quando nós somos salvos, o Paulo fala aos Romanos que o pecado habita nele. A salvação não tira o pecado. A salvação faz com que nós vejamos o pecado que está em nós. É isso que é a regeneração. Ou seja, quando Deus nos alcança, aí sim nós podemos ser verdadeiramente humildes, se nos submetermos a Cristo. Amém? Pode ir. Amém. Agora é 2.2, né? 2.2. 2.2 vai falar da longanimidade e paciência. A longanimidade quer dizer que nós precisamos ter um longo ânimo. É a atitude de tolerar o desconforto sem revidar, né? Às vezes você ou eu vai se sentir incomodado com a atitude de um determinado irmão. Mas ao invés de você brigar ou ficar nervoso ali imediatamente, você vai tentar entender o seu irmão e não, talvez ele não está bem hoje, por isso ele disse tal coisa pra mim. Talvez o irmão pastor e não te cumprimentou, né? Nós damos muito esse exemplo na escola dominical. Lá aquele irmão metido não quer me cumprimentar, não me deu a paz do Senhor. Não, você vai entender, não, ele não está no dia bom, ou ele não me viu mesmo, se ele não me viu, eu vou chegar até ele e vou cumprimentá-lo. Nós precisamos ter um longo ânimo, né? Longanimidade. E paciência. A paciência é a capacidade de suportar o desconforto sem ser incomodado. É saber se conter em uma atitude de benevolência amorosa para com os demais, né? E para que o corpo de Cristo, né, ele seja são, e que todos os membros tenham uma boa convivência, nós precisamos também da paciência. Essa atitude benevolente mesmo, né? Paciência para com o nosso próximo e que, né, um para com os outros mesmo, né? Que outros tenham comigo e que eu tenha com os outros irmãos também.
Eu achei interessante que o pastor coloca aqui, o bispo, né, coloca aqui que o termo que Paulo usa é macrotimia, que é suportar com paciência pessoas provocadoras, é a ideia que dá no grego, né? Eu achei interessante isso. Não é aquele irmão, né, que às vezes amola, a gente tem que relevar, ignorar, né? Porque às vezes nós mesmos somos esse irmão provocador, também, né? Porque somos iguais, somos humanos e podemos ter as mesmas atitudes chatas, assim como nós achamos que o outro é chato, outra pessoa pode achar que eu sou chata também. Então temos que ter paciência um com os outros. Você tem muita longanimidade e paciência comigo, né, meu bem? As esposas aí entendem bem disso, né? Muito bem. 2.3. Ela vai perder qualquer foto. Com a piada. 2.3. A unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aqui eu vou ler alguns trechos aqui do comentário. A exortação para que os leitores vivam em amor e unidade é seguida por uma descrição dessa unidade. Aí Paulo vai dizer o seguinte, olha, essa unidade é operada pelo Espírito Santo. Ou seja, a unidade do corpo de Cristo é algo que Deus dá. Não é, eu vou fazer sei lá, como é que eu explico isso aqui? Vou fazer uma campanha para os irmãos ficarem mais unidos. Não é isso que vai fazer. Não é problema nenhum se fazer confraternização, isso não é problema não, é saudável. Gosto demais, tá? Gosto muito, né, quando tem uma confraternização e tal, pra você bater um papo. Isso é bom, é um convívio saudável. Mas não é isso que estabelece essa unidade, é isso que eu quero que os irmãos entendam. Ou você que não é, às vezes não é membro das igrejas, das nossas igrejas, ou às vezes nem é cristão, é isso que eu quero que você entenda. Quando a gente fala isso aqui, eu quero dizer o seguinte, essa unidade não é estabelecida pelas nossas ações, tá? Por confraternizações, por festas, por eventos, ok? Essa unidade ela é estabelecida pela pregação da palavra, principalmente, ok? E pela oração. Tá? Então uma igreja que entende e ama a palavra de Deus, participa do ensino da palavra de Deus, vive a pregação da palavra, vive a palavra de Deus, ela vai ter unidade, porque o Espírito Santo está operando. Ok? E aí sim, por causa da unidade, nós temos confraternizações saudáveis. Exatamente. Porque vivemos em unidade. E temos prazer em confraternizar com os nossos irmãos. Temos prazer de tomar um café junto, temos prazer de participar de um almoço juntos. Tudo bem, a pandemia avacalhou essas reuniões. Avacalhou até os cultos, né? Essas reuniões periféricas. Mas assim, tá voltando aos pouquinhos, né? Com os protocolos e tal, a gente vai voltando aos pouquinhos. Mas veja, é porque o Senhor estabeleceu, através da pregação da palavra, da oração, da santificação, Ele estabeleceu a unidade e aí sim nós temos essa comunhão, essa confraternização tão maravilhosa. De modo que a unidade é um projeto de Deus e é Ele quem estabelece a unidade da igreja. Amém? Você vai comentar? Você falou sobre a palavra, o ensinamento da palavra, né? Falando da nossa igreja, nós temos os cultos de ensino, né, o culto de doutrina, nas terças, e a escola bíblica dominical. E na terça-feira, nós temos um estudo muito interessante que é dado pelo nosso pastor. Nós estudamos capítulo por capítulo, né, de cada livro da Bíblia e versículo por versículo também, né, que nos traz esse conhecimento da palavra, né, que nós também podemos perguntar, podemos falar o que nós pensamos sobre aquilo, e nós vamos aprendendo cada dia mais, né, e aprofundando na palavra mesmo, que é o que pode falar. Inclusive, assim, eu vou ser ousado aqui, né? Se quiser falar que eu sou bajulador, fala, Toninho. Quem é pastor, líder de igreja e tal, entenda uma coisa, o culto de ensino é para o pastor da igreja ensinar, tá? Então, assim, o que o nosso pastor faz aqui deveria ser copiado nas congregações, eu acho, tá? Se eu estiver errado, o pastor me corrige depois, não tem problema com isso não. Tá? Mas entenda uma coisa, culto de ensino, o pastor deve ensinar a igreja. A pregação da palavra é muito importante. E outra coisa, suspenda o culto de ensino só em casos extremamente excepcionais. Um aniversário da igreja, uma atividade assim, realmente, enfim, extraordinária. Tá? Mantenha o culto de ensino. Né? Se você, o pastor, titular da igreja, não pode, delega alguém que realmente tenha ali, né, essa mesma pegada que você. Tá? Não negligencie o ensino, porque é a exposição da palavra que mantém o nosso coração rendido ao Senhor, que mantém o nosso coração em santidade perante o Senhor. É o contato com a palavra que mantém a unidade da igreja,
que mantém o povo de Deus diante dele. Né? É um trabalho maravilhoso. É um trabalho assim, que você não vê resultados imediatos. Né? Não é aquele culto que você vai ver os irmãos pulando e tal. Né? Mas você vê a médio e longo prazo uma igreja doutrinada, uma igreja que trabalha, uma igreja bem ajustada, uma igreja que atua para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Então não negligencie o ensino. Tá? Eu sou do ministério e vem aqui na sede, vê como que o pastor faz, replica isso, tá? Que é importante, tá? É muito importante. O ensino da palavra, culto de ensino, escola bíblica, ensino dos adolescentes, né? Toda terça tem terça team para os adolescentes, né? Todo esse ensino ali, né? Metodicamente. É fundamental, gente. É fundamental. Se hoje eu estou aqui, eu falo que é por causa do trabalho da minha infância e da minha adolescência. Tá? Não negligencie o ensino. Por favor. Tá? Que Deus abençoe vocês. Agora. 3, né? As bases da unidade do corpo de Cristo. A unidade da igreja está fundamentada na ação das 3 pessoas da Santíssima Trindade, que eu acabei de falar. Né? Só não coloquei a Trindade. Mas aqui nós vamos ver que há a ação de Deus como um todo, das 3 pessoas da Trindade. Lembrando, gente, às vezes a gente usa algumas expressões por causa da nossa limitação, né? Mas é preciso que entendamos que não são 3 que se formam em um. Tem até uma música muito cantada, né? São 3 que se formam em um. Não. É um único Deus, é uma única essência que se apresenta em 3 pessoas. O Pai é Deus em si mesmo. O Filho é Deus em si mesmo. O Espírito Santo é Deus em si mesmo. Tá? Não é 3 que formam um. É um que se apresenta em 3. Tá? Então todos os 3 são Deus em si mesmo, com a mesma essência. Tem hierarquia? Não, não tem hierarquia. Tá? Eu não consigo entender isso. Todos os 3 são Deus em si mesmo. Amém? Ah, Marcelo, como? Não sei. Né? Até o pessoal usa a expressão mistério da Trindade. Então eu queria colocar isso porque você vai ler. Porque os 3 se formam em um, não sei o que e tal. Às vezes é limitação, às vezes o comentarista, o escritor fala isso de maneira didática, mas nós precisamos entender que os 3 são Deus em si mesmo. Ok? E são um só. Ok? De modo que, o que eu quero dizer é o seguinte, lembra lá da mitologia grega, você tinha 3 deuses principais, né? Zeus, Poseidon e Hades. São os 3 lá que aprisionam o Cronos, aquela confusão toda. Os 3 pensam independentes. Tá? Isso é lá na mitologia, ok? Quando a gente fala da Trindade, é um único Deus. Eles não têm divergência entre eles. O que um pensa, o outro pensa. São pessoas distintas, ok? Provavelmente quando a gente chegar lá, nós vamos chegar na eternidade, né? Nós vamos perceber a presença dos 3. Tá? Vamos ver? Não sei. Isso aí é para uma outra história. Mas são 3 pessoas distintas, mas eles são únicos. Portanto, e aqui está o que é mais extraordinário, não sei se você vai concordar comigo, a mesma unidade que há entre o Pai, o Filho e o Espírito, Ele quer que haja na igreja, e na igreja com Ele. Esse é o maior mistério aqui, é realmente a grandeza disso. Amém? Então vamos ver aqui. Um só corpo e um só Espírito. A igreja é composta por judeus e gentios, e a sua unidade é devida ao único Espírito Santo que habita nele e que o anima. Foi o que a gente comentava. A igreja é um corpo vivo, é um corpo orgânico. E é o Espírito que promove isso. Assim como ele vai usar essa analogia, o nosso Espírito nos anima, o Espírito Santo anima a igreja. Anima no sentido de dar vida, tá, gente? De mover, de manter e assim por diante. Ok? Quer seguir? Ok. 3.2. Uma só esperança e um só Senhor. O apóstolo aqui ele se refere à esperança para a qual nós somos chamados, de estarmos unidos em um corpo e um só espírito, onde Cristo é a cabeça e o corpo somos nós, né? O corpo de Cristo que é a igreja, né? Nós somos o corpo e Cristo é a cabeça. E a esperança é essa, nós estamos unidos, né? Em um só corpo, em uma só fé, em uma só esperança. Essa é a esperança, né? E o Senhor é o único, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos seguir? Vamos. Uma só fé e um só Deus e Pai de todos. Aqui Paulo refere à fé que diz respeito
ao que cremos. Né? O comentarista ele fala aqui dos vários sentidos que a Bíblia traz de fé. Ok? Cremos. E aí ele diz assim, olha, a igreja segue e obedece a uma só fé. Ou seja, tem uma só doutrina. E agora apertou, né? Marcelo, e as diferenças de culto? Marcelo, e aqui faz isso, ali faz de outro jeito. E não sei o que, não sei o que. Gente, isso a gente resolve da maneira mais simples do mundo. Trindade, salvação pela fé, salvação pela graça por meio da fé, sacrifício vicário de Cristo, ou seja, Cristo morreu no nosso lugar, vicário significa substituto. Falta mais algum? Basicamente, essas três doutrinas caracterizam o cristianismo. Basicamente. Tá? E a depravação humana. O ser humano é incapaz de se salvar. Tá? Então, essas quatro doutrinas. Trindade, salvação pela graça por meio da fé. Qual é o que eu falei? Sacrifício de Cristo, sangue de Jesus derramado, morte e ressurreição, naturalmente. Né? Nascimento virginal, tá? Nascimento virginal de Cristo, ou seja, ele nasceu da Virgem, Maria era virgem, ok? Sua morte e ressurreição na cruz, morte na cruz, ressurreição. E a última eu esqueci de novo. Depravação total. Nós não somos, nós não nos salvamos, não há nada que façamos, é Deus que nos alcança. Basicamente essas são as quatro doutrinas básicas. Deve ter mais alguma que me escapa aqui, mas essas são as quatro que caracterizam o cristianismo. Essa é a unidade da fé. Qualquer coisa diferente disso. Jesus foi gerado, Jesus passou a existir, Jesus não é eterno, não é Deus, blá 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 blá, descaracteriza uma igreja cristã. Tá? Então veja só, você está num lugar que prega alguma coisa diferente, prega contra isso que eu acabei de falar, é heresia. Tá? Mas você pode falar isso com claro? Posso. Porque a Bíblia estabelece isso como pontos fundamentais da fé cristã. Ok? Se o culto a gente bate palma, não bate palma, isso é periférico. Isso não é doutrina, é o costume daquele lugar. Ok? Isso não é uma doutrina-chave do cristianismo. Tá bom? É o costume daquele lugar. Então, essas questões de quem é a Trindade, de quem é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a atuação, a salvação pela graça, são os pontos-chave. É essa doutrina básica que vai sustentar a igreja. Ok? Um outro ponto que eu quero comentar aqui, rapidamente, é que ele fala de várias concepções de fé. Não me parece ser tão correto falar em várias concepções de fé. É o mais comum, mas eu confesso que não me parece correto. A fé é a ação de Deus, é o resultado da graça de Deus. Tá? Então, quando a gente fala em fé para crer, em fé para a salvação, em fé disso e daquilo, de qualquer maneira, é resultado da ação da graça de Deus. É uma forma de vida. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Então é uma forma de vida. Você crê porque a sua vida foi mudada. Você é salvo porque a sua vida foi mudada. Então a fé é o termo usado, seja o dom espiritual, seja a crença, na verdade ela é resultado de uma mesma coisa. Dá para entender o que eu estou falando? Sim. É resultado de uma mesma coisa. Por mais que pareça ter acepções diferentes, ter conceitos diferentes, é uma coisa só. É a forma de vida do cristão, que se submete a Cristo, que crê em Cristo, que ama a Cristo e que vive por amor a Cristo. E está ligado em fé a Cristo, e por causa do sangue de Cristo também é ligado à igreja, e vivemos a mesma fé, a mesma forma de vida, a mesma crença. Portanto, por mais que pareça que há conceitos diferentes, parece que o conceito básico é a vida direcionada pela ação do Espírito Santo. Aí isso vai ser o dom espiritual, porque vem de Deus. Isso vai ser a crença, porque realmente a palavra fé em grego é pistes, é confiança. Então é crer na doutrina que esse Cristo nos apresenta e vivê-la. Né? Então me parece que o núcleo duro da fé permeia todos esses conceitos, sendo ela uma coisa só. Na minha opinião, tá? Isso aqui é só opinião, eu sei que funde a cabeça de vocês, mas tudo bem, eu falo assim mesmo. Eu acho que contribui para vocês, né? Eu tenho assim uma característica para mim, eu não subestimo o meu aluno, né? Eu acho que, como diz um professor de filosofia, se é cristão é porque é inteligente, porque lidar com os conceitos que a Bíblia apresenta
não é fácil não, tá? É o Luiz Felipe Pondé, eu tenho muitos livros dele ali, inclusive ele é um ateu, mas ele fala que ser cristão é sinal de inteligência, porque a Bíblia apresenta conceitos que são difíceis de lidar. O próprio conceito de fé, né? Trindade, né? Dá para entender intelectualmente a Trindade? Não. Então se submeter a Cristo é sinal de inteligência, tá? Por isso eu sempre apresento esses conceitos, por mais complicados que sejam, eu tento apresentar da maneira simples, mas eu acho que contribui com vocês, ok? Ao contrário do que a sociedade fala, né, que nós somos pessoas que não somos cultas, né, que não procuramos o estudo, somos preteridos na verdade, né? Mas o que nós aprendemos através da Bíblia não é qualquer pessoa que Exatamente. Consegue compreender, mesmo porque também, né, ainda não tem o Espírito Santo que nos ilumina, né, ilumina a nossa mente para entender a palavra. E você que está aqui já há quase 40 minutos assistindo esse vídeo, fica o convite. Vamos mudar essa percepção da sociedade. Exatamente. Mostrar que somos pessoas inteligentes, que sabemos argumentar, sabemos apresentar nossas crenças. E estamos aqui para mostrar um Deus vivo. Exatamente. Um projeto de vida eterna maravilhoso que nos foi apresentado. Poderoso. Amém? Fica o convite para você, tá bom? Procura a gente, procura na sede. Vamos formar essa igreja que realmente se apresenta ao mundo. Olha, nós somos servos do Deus Altíssimo, nós temos que contribuir com a sociedade e nós temos sim condições de apresentar aquilo que cremos de uma maneira concisa, de uma maneira inteligível, porque o Espírito Santo nos dá essa capacidade. Louvado seja o nome do Senhor. As pessoas com ideias, né, que não são boas na realidade, né, e elas apresentam assim de uma forma tão, com tanta firmeza, né, como se estivessem realmente corretos. E nós que realmente temos a verdade, né? Existe uma verdade, não é a verdade relativa que o mundo prega aí, é a verdade mesmo, a palavra de Deus. Então nós temos ousadia para falar isso, que nós possamos falar dessa verdade, do amor de Cristo para a sociedade, assim como essas pessoas que não têm fundamento nenhum para falar, né? Falam mesmo de ideias, de teorias que não fazem sentido, mas elas falam com convicção, que nós também possamos falar assim da palavra de Deus. Amém. Eu vou ler a conclusão. Vamos para a conclusão, que isso aqui já deixou de ser um resumo há muito tempo. Já virou a aula, né? Deus nos chamou para viver com Ele um relacionamento íntimo, onde o Espírito Santo é o principal agente dessa unidade. Compete a nós a obediência aos requisitos que a unidade do Espírito exige. Amém? Então que possamos cada dia nos curvar mais a esse Deus, vivendo essa unidade, em comunhão uns com os outros e anunciando essa tão maravilhosa salvação que o Senhor nos deu. Amém? Amém. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.